Oi, hoje eu vou deixar para vocês um filme que está na plataforma da Netflix, chamado Maldi. É um filme muito bonito. Desde já eu já peço para vocês assistirem. É muito comovente. Então, esse filme conta a história assim. Logo ali no início do filme, na abertura do filme, tem uma pessoa com bastante dificuldade tentando pintar. Você vê pincel, você vê desenhos numa parede, e aí começa realmente o filme. Ela tá numa varanda de uma casa, ela tá fumando e ela tem uma doença degenerativa, artrite. E ela ouve uma conversa do irmão com a tia. Esse irmão, ele tá oferecendo para a tia ficar sempre com ela, porque na cabeça deles, da tia e do irmão, ela é uma pessoa incapaz. Ela precisa de alguém que cuide dela. E ela ouve aquilo e entra lá aonde estão os dois e ele dá notícia para ela que ela vai ficar sempre ali. E ela fala: Não, eu não vou voltar para minha casa. E ele fala: Eu vendi a casa e tal. Ela: Mas como que você vendeu a casa do nosso pai? Eu vendi, tá, tá, tá. E você vai ficar aqui com a tia. Essa tia, ela é uma pessoa ruim. Ela recebe para cuidar dela, eh, mas também não gosta dela, acha que ela é incapaz, que ela é só um estorvo. E, na verdade, ela é uma pessoa que tem as suas capacidades. Por exemplo, à noite, ela sai escondida da tia e vai para uma boate dançar. E ela fuma muito. Acontece que um dia ela levantou de manhã e foi num armazém comprar as coisas e ela ouviu um cara dizendo o seguinte, que precisava de uma pessoa para trabalhar lá na casa dele. Aí o dono do armazém disse: coloca ali no mural, escreve e põe lá. E ela estava ouvindo aquela história. Acontece que quando o cara vai embora, ela vai lá e tira aquele anúncio e vai na casa dele. E ela tem deficiência para andar, principalmente. Ela tem muita dificuldade para andar por causa dessa doença degenerativa. A fala dela também é complicada, é um pouco mais pastosa, assim, devagarinho. Então, ela chega lá e fala que ela veio por causa do anúncio. O cara vê ela daquele jeito e ela entra para dentro da casa e ela não tem uma iniciativa de perguntar o que fazer, como fazer, e ele vê que ela é uma pessoa que não vai dar conta do serviço. E ele toca ela da casa: ai, sai daqui, papapá, você não é capaz de papapá. Eu preciso de uma mulher. E ela sempre tem umas tiradas boas, ela tem umas respostas boas, inteligentes. Ela falou: e eu? O que que eu sou? Aí ele olha para ela com um jeito de descaso. Enfim, ele toca ela da casa, mas ela não vai embora, não. Ela fica por ali. Não, eu tô fazendo uma confusão. Realmente ela vai embora. Nesse primeiro momento, não acontece isso que eu falei, não. Ela vai embora. Ele continua na procura de achar uma pessoa para trabalhar para ele. Ele chega lá no armazém e fala que estava muito difícil ele achar uma pessoa. O dono do armazém fala assim: você tem que pegar a primeira que aparecer. E quem que tinha aparecido lá? A Maud. Ele vai lá na casa e oferece o serviço para ela. Fala para ela que para mudá-la para casa dele, que ela vai trabalhar com ele. Ela junta as coisinhas dela numa mala e a tia vê ela fazendo aquilo e fala assim: se você sair por aquela porta, você não entra mais. Ela falou: eu sei. E ela vai embora. Chegando lá, ele não fala para ela onde é colocar a mala, onde ela vai dormir, como que são as coisas. Ele larga ela plantada lá. E ela fica sem saber o que fazer.
Aí ela fala: "E o que que você quer que eu faça?" Aí é nessa hora que eu estava contando que não era assim, agora é. E ele fala: "Ah, mas não é você que sabe trabalhar e nã-nã-nã, e eu não vou ensinar, você tem que ter suas iniciativas." Aí ele fala: "Quer saber? Você não sabe nada, você pode ir embora." Joga ela para fora. Acontece que ela não vai embora. Quando ele acorda de manhã, ele escuta um barulho na cozinha. Ela estava limpando o chão e tinha feito café, que na verdade chá, e a mesa estava posta para ele tomar o café. Ele já ficou assim, meio assustado, e viu que ela não era tão imprestável como ele pensava. Enfim, ela fica ali trabalhando, mas não tem um lugar para ela dormir. A casinha dele é pequenininha. Lá em cima, no sótão, é que tem o quartinho apertado, a cama de casal. Ela tem que dormir com ele. Não acontece nada. Ela deita de um lado, ele deita do outro, e ali a vida vai levando. Um dia, na arrumação, ela encontra uma lata de tinta, uma lata de tinta verde. Como ela tinha levado os pincéis, ela começou a pintar. Ele chega do serviço e fala: "Uai, quem mandou você pintar?" Ela disse: "Foi você. Você disse que é para eu deixar a casa bonita. Então eu estou deixando a casa bonita." E ele fala: "Tudo bem, pode pintar onde você quiser, desde que você não pinta desse lado, porque tem minhas botas, tem minha cadeira, para não sujar de tinta." E ela falou: "Tudo bem." E ela começou a pintar. Ela cuidava da casa, ela fazia comida, ele chegava do serviço, ele era um pescador, eh, sempre tinha comida pronta, enfim. O tempo foi passando e eles dormindo junto lá em cima. Um dia ele teve desejo por ela e ele procurou ela na cama e ela disse que não. Eles tinham que casar, porque sem casamento ela não ia fazer aquilo com ele. Então, ele resolve casar com ela. Eles se casam. O casamento é bonitinho, eles estão arrumadinho, é uma cena bem bonita. Eles vão para casa, chega lá, ele dança com ela, ela é pequenininha, ele põe ela nos pés, em cima da bota dele, e ele dança com ela ali na noite de núpcia. Enfim, eles vão levando uma vida de casado, ela continua pintando, a casa vai ficando toda florida, toda bonitinha, e ela gosta de uma janela com vidros, ela gosta de pintar, e ela vai pintando. Um dia aparece uma mulher lá na casa, e uma pessoa bem simpática. E ela conversa com essa mulher e bababá, e a mulher fala que ele está devendo um peixe para ela e não entregou, e ela fala que vai dar o recado para ele. E, enfim, a mulher vai embora e ela fala para ele que ele está devendo esses peixes. Como ele não tem controle, ele é meio matutão, ele é grosseiro, bem, uma pessoa bem matuta mesmo. E ela fala: "Olha, é só você me falar e eu anoto no caderno, tantos peixes para fulano, tanto peixe para fulano. Eu sou muito bom eu sou boa de matemática." E ele percebe que aquela mulher ali é muito talentosa. Enfim, ela começa a pintar em papéis que ela vai achando, em madeira, que ele junta uma porção de trem, e parece que ele é meio acumulador. Ele leva tábua, ele leva umas coisas para casa e ela vai juntando e pintando. E na hora que eles vão lá entregar o peixe para aquela mulher que tinha tido lá na casa deles, ela fala: "Olha, aqui está um cartão que eu pintei, eu vou deixar para você." A mulher olha e vê que aquela pintura é muito bonita. E ela fala: "Então tá, eu vou encomendar mais peixe, mas eu quero que você faça mais cartão para mim." E ela fala: "Tá bom." E ela sai feliz. E ele, com muito machista, muito grosso, e ele falou assim: "Tudo bem, você faz, mas o dinheiro é meu. Eu que fico com o dinheiro." E assim aconteceu. Ela começou a pintar. Ela pintava cada vez mais. E de repente, aquela mulher que havia ficado com o cartão, depois encomendou outro cartão,
ela era de Paris. Que esse lugar que é onde está passando a história é Nova Escócia. E essa mulher é de Paris. Ela indo para Paris, ela divulgou o trabalho dela, da Maud. E as pessoas, ela começou a ficar famosa. Todo mundo vinha comprar a pintura dela. Inclusive, o vice-presidente do Nixon, que essa história passa em 1930, por aí. Ele encomendou um quadro dela. E ela começou a ficar famosa. E o que que ela fez? Ela pegou e teve a ideia de colocar um quadro lá na frente da casa, que eles moravam retirado da casa na beira de uma rodovia, onde passava muito carro, e eles escreveram: vende-se quadro. E ali ela ia expondo os quadros e os quadros eram vendidos. Como ó, ela ficou famosa lá fora, em Paris, principalmente, vieram um repórter entrevistar ela. E ela aparecia toda sorridente, segurando ó, os quadros dela, e ela sempre foi assim, muito simples, muito sorridente, muito inteligente. E o cara aparecia com ela, mas ele era com a cara ruim, com um jeito nojento, autoritário, e as pessoas começaram a falar mal dele, via ele no jornal, na televisão, e falava que ele era grosso para ela. E ele começou a culpar ela, que ela só trouxe tristeza para ele, porque ela era isso, ela era aquilo, e começou. Ele sempre tratou ela mal. Enfim, a, na história da vidinha dela, a tia e o irmão falava que ela tinha tido um filho, uma filha, e essa filha nasceu deformada e ela morreu, essa menina morreu. Então, na cabeça dela, ela era mãe de um bebê que morreu porque era deformada como ela. E ela contou para o marido dela que ela era agredida, as pessoas jogavam pedras nela, ela sofreu muito bullying por causa dessa deficiência física que ela tinha e também de fala. Enfim, ela não queria ter mais filhos de medo de sair deformado também e de morrer. Enfim, quando ela ficou famosa, aquele irmão que não ia fazer nada por ela, deixou com uma tia para cuidar, que essa tia também era uma megera, ele foi atrás dela, mas cobiçando o dinheiro dela, falando assim: olha, você precisa de alguém que saiba mexer com as finanças, seu marido está só te explorando, e ela também deu umas respostinhas bem boas para ele. Ela falou: é sim, você sabe muito, você tem muita dívida, e enfim. O cara, logo o marido dela chegou, ele é muito grosso e já maltratou o cara vazou, então. Aquela tia ficou muito doente com a passagem do tempo, inclusive a Maud. A doença dela foi se agravando. Ela foi ficando cada vez mais debilitada. Ela já não estava mais conseguindo pintar direito, ela não conseguia mais andar. As pernas dela doía demais, ela não conseguia levar o caminhar normal. Não, antes disso, um dia, quando ele falou que ela estava ficando mais famosa, que as pessoas estavam falando mal dela, ele sentou a mão na cara dela e mandou ela embora da casa. E ela foi. E ela foi ficar lá com aquela amiga dela, aquela pessoa que levou ela e divulgou ela lá fora. Ela ficando ali na casa, a mulher falou para ela: me ensina a pintar? Ela disse: não tem como te ensinar, isso vem da cabeça da gente. A gente, as coisas vêm e você passa, você pinta. Quando ela ia dormir à noite, ela sentia muita falta do marido dela, porque ela gostava muito dele. E quando ele ficou sozinho, que mandou ela embora, ele era um pescador, como eu já falei, o outro amigo dele, o pescador, e falou: você tá diferente, você tá estranho. Ele falou: ela me deixou. Aí ele disse: eu acho que ela demorou muito embora. Quer dizer, ele era intransigente, intragável. Só que ele ficando sozinho, sem ela, ele descobriu que ele amava aquela mulher, do jeito dela. Ele foi buscar ela.
e ela voltou para casa. Aí chega aquela parte que eu estou dizendo para vocês, que ela foi definhando, a doença foi consumindo ela. A tia um dia encontra o marido e fala que quer encontrar a Maldi, que ela precisa ver ela. E a tia estava muito doente, o tempo já tinha passado e tal. Ele conta para ela que a tia quer ver ela, mas que não quer que ela vá lá. Ela foi. Chegando lá, a tia falou que tinha visto ela na televisão, que havia visto ela no jornal. As pessoas começaram a tratar ela diferente porque ela era famosa. E a tia fala para ela que a filha dela não morreu. Ela disse: "Como assim? Ela não morreu?" Aí ela falou: "E o que foi feito da minha bebê?" Ela disse: "O seu irmão vendeu ela porque a gente achava que você não era capaz de cuidar nem de você, imagina de um filho." Na história não fala, mas dá a entender que ela foi estuprada e gerou essa criança. E ela volta para casa muito triste. Ela está muito aborrecida com tudo aquilo que aconteceu. Ela descobriu que o marido, que o irmão vendeu a filhinha dela, que a filhinha dela não era deformada, que não estava morta. Enfim, o marido fez uma pesquisa e descobriu a filha dela. Um dia ele colocou ela no carro e levou para ela ver a filha. Eles pararam num lugar bem arborizado, onde tinham as casas branquinhas, e de lá ela viu a filha sentada na frente da casa. Ela desceu do carro e ficou olhando. Ela já estava bem doente mesmo. Aí ela cortou, a filha levantou e estava podando uma roseira e ela viu a filha e ela chorou muito. Entrou dentro do carro e foi embora. Na cabecinha dela, ela pensava que aquela menina jamais saberia que ela era a mãe dela. Enfim, o tempo passa, eu já contei para vocês que ela é fumante, fumou muito. Um dia ela passa muito mal, leva ela, o médico fala para ela que ela tem efizema que fala, pulmonar, e a artrite já estava muito avançada, e ele leva ela para o hospital e ali ela morre. É muito triste, porque o tempo todo você fica pensando que eu gostaria que ela não morresse. E ele fica sozinho. Ele fica com as pinturas dela, com a casinha que ela mudou. Ela mudou completamente aquela casa. A casa ficou uma gracinha. Então, é um filme comovente, é um drama, é baseado numa história real. É uma história muito boa que serve de exemplo para nós. Por que eu estou falando isso? Eu estou dizendo isso porque muitas vezes a gente julga as pessoas pela aparência. E a maior beleza daquela menina, da Maldi, era a beleza interna, a cabeça dela, a inteligência dela e não a parte externa. A gente tem por mania ver a parte externa e esquecemos da parte interna. Então é um exemplo esse filme de determinação, de luta, de não desistir nunca, de mostrar o que a gente veio, da onde a gente veio. E no mais, muito obrigada, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho, deixa seus comentários, veja os meus outros vídeos que estão aí. No mais, muito obrigada, tchau, tchau.